Planner semanal. Primeiro dia, atividade 3A, ouvindo sons. Atividade 4A, poesias, canções e versos. Segundo dia, atividade 3A, ouvindo sons. Atividade 3B, ouvindo sequência de sons. E atividade 4A, poesias, canções e versos. Terceiro dia, atividade 3B, ouvindo sequência de sons. Atividade 4A, poesias, canções e versos. E atividade 4B, histórias rimadas. Quarto dia, atividade 3B, ouvindo sequência de sons. Atividade 3C, gato mia. E atividade 4B, histórias rimadas. Quinto dia, atividade 4A, poesias, canções e versos. Atividade 3B, ouvindo sequência de sons. Atividade 3D, escondendo o despertador. (3A) Ouvindo sons. Objetivo: possibilitar que as crianças explorem o seu poder de escuta e pratiquem sua atenção em determinados sons de seu interesse. Materiais: gravações de diferentes sons, opcional, e aparelho de som, opcional. Variações: para uma variação ou para ampliar a gama de sons que podem ser ouvidos, repita este jogo em local diferente ou usando gravações. Atividade: nosso mundo é cheio de sons. Com este jogo, as crianças irão descobrir que, se escutarem, podem ouvir sons da rua, de dentro de casa e mesmo de dentro delas próprias. Antes de começar, fale sobre a diferença entre escutar com os olhos fechados e os olhos abertos. A seguir, peça às crianças que se sentem com os olhos fechados e somente escutem por alguns instantes. Depois de alguns minutos, convide-as para citar alguns sons que tenham ouvido. Rapidamente, as crianças irão aprender a ouvir com atenção. Entre os sons que poderão ser ouvidos estão os seguintes: ato de engolir, batimentos cardíacos, caminhões, carros, latidos de cães, pássaros, passos e etc. Atividade 3B. Ouvindo sequência de sons. Objetivo: desenvolver as habilidades de memória e atenção para pensar sobre as sequências de sons. Materiais: objetos que façam sons interessantes e característicos. Alguns exemplos: abrir a janela ou a gaveta, amassar o papel, apitar, apontar o lápis, bater com os pés, bater palmas, comer maçã, derramar água, dobrar papel, fechar o livro. Variações: com os olhos das crianças fechados, produz uma série de sons. A seguir, repita a sequência, mas omita um desses sons. As crianças devem identificar o som que foi emitido da segunda sequência. Convide as crianças a produzirem sons para que seus colegas identifiquem. Esses jogos também oferecem boas oportunidades de retomar, exercitar e avaliar o uso que as crianças fazem dos numerais ordinais, como primeiro, segundo e terceiro. Vale a pena garantir que cada aluno adquira um domínio confortável, tanto na compreensão quanto na expressão desses termos. Atividade: neste jogo, as crianças são desafiadas inicialmente a identificar sons individuais e a seguir identificar cada um em uma sequência deles. As duas coisas serão muito importantes nos jogos de linguagem que virão. As crianças devem cobrir os olhos com as mãos enquanto você produz um som conhecido, como fechar a porta, tossir ou tocar uma tecla de piano, ouvindo com atenção e sem espiar. Elas devem tentar identificar o som. Quando tiverem entendido o jogo, produza 2 sons, um após o outro. Sem espiar, elas devem apontar quais são os 2 sons em sequência, dizendo: havia 2 sons. Primeiro ouvimos e depois ouvimos um. Quando as crianças estiverem à vontade nos pares de sons, produza séries de mais de 2 sons deles para identificar e informar em seguida. Lembre-se de que é importante pedir que não digam ainda suas respostas até que seja solicitado.
que o façam para dar à criança a oportunidade de participar mentalmente desses jogos. Além disso, para manter a participação de todos e possibilitar a avaliação de cada um, é útil solicitar de modo imprensível as respostas, alternando entre os grupos como um todo ou uma criança em especial. Observação. Devido à importância da habilidade exercitada nesse jogo, invista especial atenção na observação dos processos e das dificuldades de cada criança. Devem-se criar oportunidades extras para trabalhar com as crianças que estejam tendo problemas com o conceito de sequências ou na produção de suas respostas. Atividade 3C, Gato Mia. Objetivo: estimular a disposição das crianças para escutar de forma sensível e atenta. Variação: as crianças podem utilizar som de outros animais. Au, au, piu, bzz. As crianças podem usar sons que não sejam de animais, talvez ligados a um determinado tema que esteja sendo estudado na sala de aula. Por exemplo, meios de locomoção. Atividade: enquanto os jogos anteriores eram voltados a desenvolver a capacidade das crianças de escutar seletivamente, este destina-se a ajudá-las a localizar a fonte de um som apenas escutando. Faça com que se sentem quietas, em círculo. Uma delas, de olhos vendados, devem sentar-se no centro do círculo ou deitar, fingindo estar dormindo. Enquanto isso, pede-se que outra faça o papel de gato. O gato vai a uma parte qualquer da sala e mia. A criança que está no centro do círculo deve tentar apontar para o gato. Além disso, deve tentar dizer em que parte da sala está o gato e qual a sua posição. Se ele está, por exemplo, deitado no chão ou sentado em uma cadeira. O objetivo é indicar de que parte da sala o som está vindo. Quando a criança do círculo estiver descoberto de onde vem o som, a que estiver se escondendo vai para o meio da sala. E então é escolhido um novo gato. 3D. Escondendo o despertador. Objetivo: localizar um som que a cada momento mescla-se facilmente com os sons aleatórios do ambiente. Para localizá-lo com êxito, as crianças devem desenvolver e ampliar a capacidade de entender sua escuta atenta, buscando detectar o som. Materiais necessários: relógio ou cronômetro que faça tic-tac. Atividade: peça que uma das crianças cubra seus olhos. Enquanto ela estiver com os olhos cobertos, esconda um despertador ou um cronômetro que faça tic-tac. A seguir, a criança tira a venda dos olhos e tenta encontrar o relógio pelo ruído. Durante a procura, todas as outras crianças devem ficar bem quietas, tentando não dar pista. 4A. Poesias, canções e versos. Objetivo: usar poesias, canções e versos para aprimorar a consciência das crianças acerca dos padrões de sons da fala. Materiais: livros de poesias ou canções que rimam. Atividade: as poesias, canções ou versos rimados que as crianças já conhecem de cor oferecem oportunidades especiais para o jogo da rima. Inicialmente, apresente às crianças apenas uma ou duas rimas para que elas possam aprender bem. Com o tempo, sempre podem ser acrescentadas mais rimas a seu repertório. Ao introduzir um novo poema ou canção, leia-o ou recite-o antes para as crianças, enfatizando seu ritmo e exagerando suas rimas. A seguir, relendo verso por verso, as crianças devem repetir cada uma delas uníssono. Para que possam ouvir e aprender as palavras, o ritmo deve ser lento e deliberado inicialmente, ganhando velocidade aos poucos, à medida que as crianças adquirem domínio. Variações: recite o poema baixinho, mas dizendo as palavras que rimam em voz alta. Recite o poema em voz alta, mas diga as palavras que rimam baixinho. Recite o poema aumentando o tom de voz à medida que avança. Recite o poema baixinho, o tom da voz à medida que avança. Recite o poema em coro ou em roda.
Faça com que as crianças sentem em círculo e peça-lhes que recitem sucessivamente versos do poema, uma de cada vez, criança por criança. Faça com que as crianças sentem em um círculo e peça-lhes que recitem sucessivamente palavras do poema, uma de cada vez, criança por criança. 4b. Histórias rimadas. Objetivo: ensinar as crianças a usar o significado e o ritmo para observar e prever palavras que rimam. Materiais: livro com rimas. Atividade: por sua própria estrutura, as histórias rimadas convidam os alunos a usar o significado e o ritmo para observar e para prever palavras que rimam. Enquanto estiver lendo essas histórias em voz alta, exagere o ritmo e a rima para estimular ativamente a escuta e a antecipação entre as crianças. Durante a leitura da primeira história com as crianças, aproveite uma oportunidade para reforçar o entendimento pelas crianças das palavras rima e rimar. Antes de ler as histórias subsequentes, verifique se o significado da anterior foi entendido e lembre as crianças de escutarem em busca de palavras que rimam. Variações: quando ler um livro que já seja conhecido das crianças, pare após palavras que rimam e pergunte a elas quais palavras elas ouviram que rimam. Como opção, pare antes de ler a segunda palavra de um par que rima, pedindo antes de continuar que as crianças adivinhem qual é a palavra que será lida.